Opa, estou voltando aqui para falar de mais coisas de geografia e de outras maluquices, tá? Então hoje eu vou falar de dinossauros, tempo geológico e dos dentes da galinha. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Quando eu vou dar aula, eu sempre tenho que tratar com tempo geológico, né? Então, assim, o que é o tempo geológico? Diferente do tempo histórico, que a gente vai estudar a história das civilizações, da escrita, de toda coisa humana construída ou feita, o tempo geológico é um tempo muito maior. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que mostrar para um aluno é que o tempo nosso de vida é muito pequeno perto do tempo que a Terra existe. Então, assim, ó, o universo tem mais ou menos uns 12,5 bilhões de anos. Aí surgiu um monte de planetas, esses planetas explodiram. Dá para ver a foto deles, assim, a gente chama de supernova. A NASA tem vários lá. Fotos que o Hubble fez, né, das supernovas. Depois das supernovas terem explodido, né, essas antigas estrelas, aí a gente vai ter o surgimento de novas estrelas. Então, assim, o Sol é uma estrela relativamente nova. Então, assim, o nosso Sol, a nossa estrela, ele tem 5 bilhões de anos. Mas isso é pouco, bilhões, milhões, né? É muito tempo. Então, assim, a Terra surgiu um pouquinho depois da formação do Sol. Quanto tempo? Uns 400 milhões de anos depois. Então, assim, formou o Sol, aí uma poeira estelar ficou em volta, né, da estrela, e aí todos os planetas do Sistema Solar vão se formando. A Terra é um planeta dos planetas sólidos do Sistema Solar e está numa posição legal, né? Não está nem muito perto do Sol, nem muito longe do Sol para ter quantidade ideal de energia para ter vida. Só que quando formou o nosso planeta, demorou um pouquinho para ter vida. Quanto é um pouquinho para o planeta Terra? Demorou 4 bilhões de anos para a gente começar a ter vida. Então, assim, 4 bilhões de anos, de 4,5 bilhões de anos que a Terra tem, ficou sem nada. Então a gente primeiro a gente tinha só vulcão, depois a gente começou dos vulcões, veio a água, né, dos oceanos. Então, assim, toda vez que um vulcão entra em atividade, a gente vai ter a água juvenil, né? Então o vulcão explode, meia hora depois começa a chover. E depois dessa água toda aí que vai formar os oceanos, aí a gente vai ter terra, vai ter água e ainda assim não vai ter vida. Então a gente vai ter um pedaço da Rússia sujo, um pedaço da China, um pedaço do Canadá, o norte do Brasil fazem parte do primeiro supercontinente que existiu. Não tinha vida ainda, então era um montão de rocha. A gente vai ter vida surgindo mais ou menos ao mesmo tempo. Então a gente chama o período que não tem vida da Terra de pré-cambriano. Então, em aula às vezes eu falo, olha, o Brasil é quase todo do pré-cambriano. Então, o que eu quero dizer com algo assim? Que o Brasil é velho. Então, tem algumas vantagens disso. Outra coisa, a gente vai ter rocha do Cambriano também. Mas espera aí, então o que tem a ver rocha do Cambriano? Qual que é a diferença? Bom, o combustível fóssil é todo do Cambriano. Então, assim, para combustível fóssil. Então, seres vivos morreram e se tornaram algo que a gente usa e a gente chama de petróleo ou gás natural. Então, a decomposição de alguns seres vivos, no caso, seres vivos marinhos, vai formar o petróleo. Então, assim, eu vou procurar petróleo numa rocha do pré-cambriano? Não, porque no pré-cambriano não tinha vida. Tá? Então, você entender os períodos geológicos, você consegue entender como que você deve usar uma área de um lugar, de um estado, de um país, ou não, né? Você não vai procurar petróleo num lugar que não tem. Tá? Aí, que tipo de rocha que vai ter fóssil? Não, todas as rochas do pré-cambriano vão ter, do cambriano vão ter. Então, assim, ó, o pré-cambriano durou 4 bilhões de anos. Aí o cambriano, que é o restante da história da Terra, que a gente está incluído, a gente divide ele em três partes. Paleozoico, paleo antigo, né? Zoico de vida. Aí a gente vai ter o Mesozoico. Então, a maioria da galera conhece, né? Porque o Mesozoico é dividido entre Triássico, Jurássico e Cretáceo. E a gente vai ter o Cenozoico. Ceno é de novo o zoico de vida. Então, nós, mamíferos, placentários, a gente faz parte do Cenozoico. Então, assim, tinha mamífero antes, junto com os dinossauros? Tinha, mas eles eram pequenininhos, tá? A gente vai demorar um pouquinho a aparecer.
Então, qual a razão de estudar os fósseis? Porque se você estuda os fósseis, você está estudando as formas de vida. Então, assim, nós, humanos, nós somos um dos tipos de forma de vida que tem no planeta. Então, todas as estruturas que a gente tem, outros animais têm, animais que não existem mais. Por exemplo, os ossos, dinossauros tinham ossos, mandíbula, né? Então, assim, os primeiros peixes não tinham mandíbula. Tinha um peixe que chamava anfioxo, ele não tinha mandíbula. E para se alimentar, ele andava com a boca aberta e quem entrasse era ele comia. Depois começou a ter peixe com mandíbula. Aí a gente vai ter, o peixe tem a estrutura vertebrado, né? Então vai ter um esqueleto interno. Ah, tem animal que tem esqueleto externo? Tem, os artrópodes, né? Então, uma barata é um artrópode. Você não lembrar que é um artrópode, pensa assim, ó, se você pisar numa barata, ela é crocante por fora e é cremosa por dentro. Todos os animais que são crocantes por fora e cremosos por dentro são artrópodes. Camarão, caranguejo, aranha, são artrópodes. Nós fomos por uma outra vertente de evolução. Então a gente tem esqueleto interno. Para que serve? O esqueleto interno vai ajudar a gente a poder ficar grande. Então, assim, os maiores seres vivos que existiram, que existem, tem uma baleia azul é gigantesca, tem 70 toneladas, ela tem um esqueleto interno, tá? Então, assim, mas baleia é dinossauro? Não, baleia não é dinossauro, é mamífero como a gente, tá? Tem glândula mamária, tem os dentes especializados. Eu vou fazer uma aula só sobre dinossauros, aí a gente vai falar com calma sobre eles. Então, o objetivo disso tudo é a gente pensar que o tempo da Terra é grande demais. E aí, muitos seres vivos existiram antes da gente. E eles deixaram de existir porque não eram ou adequados ao ambiente que eles viviam, ou por causa de alguma grande extinção. Teve 5 grandes extinções. Então, muitos dos seres vivos, como os répteis, os grandes répteis do Mesozoico, eles deixaram de existir por causa de um meteoro que caiu. Todos os dinossauros deixaram de existir? Não. Alguns dinossauros pequenos continuaram existindo. A gente chama eles de aves. Então, todas as aves são dinossauros. Eles são descendentes de um tipo de dinossauro que chama terópode, que andava em 2 patas, tinha o joelho para trás, diferente do nosso que dobra para frente. E aí esses animais aí, se você pegar o esqueleto de uma galinha e de um tiranossauro rex, ele é quase igual. Aí a gente chega no título da aula, né? Então, assim, por que dentes da galinha? As galinhas são terópodes, então já fizeram no laboratório alguns testes, assim, estimularam alguns genes da galinha e em laboratório é possível você ver galinha com dentes. Então, assim, mas eu acho que não tem nada a ver com dinossauro, porque galinha tem pena, dinossauro não tem. Bom, tem dinossauro que tem pena, já encontraram vários fósseis de dinossauros com penas, inclusive o Tiranossauro Rex tinha. Agora, para que ele usava? Provavelmente com um uso diferente do que uma galinha tem. Então, pensando no tempo geológico, a última parte que fica faltando, assim, pensando em toda a escala, desde o pré-cambriano até agora, então a gente vai ter o Cenozoico, que é a época, a gente fala que é a era dos mamíferos, né? Então, assim, primeira coisa que é um mito, né? Todos os grandes animais viveram na época dos dinossauros. Não é verdade, a gente tem animais gigantes vivendo hoje. Um elefante é muito grande, as baleias são grandes. Então, assim, para que serve ficar grande? É uma defesa. Então, se você é um herbívoro e você fica grande, provavelmente um carnívoro vai pensar 2 vezes em chegar perto de você. Então isso serviu na época do Mesozoico, dos dinossauros. Então os saurópodes, aqueles dinossauros pescoçudos, eles eram gigantescos. Isso era uma forma de defesa. Aliás, o saurópode era curioso, que ele engordava 60 quilos por dia, né? Então assim, eles cresciam muito rápido. Então nascia pequenininho, de um ovo desse tamanho mais ou menos, e depois ia crescendo, engordando 60 quilos por dia. A gente não engorda tão rápido, mas a gente engorda também. Nós somos mamíferos, né? Então, diferente de alguns dos répteis, tem até uma discussão sobre dinossauro ter sangue quente que nem a gente ou não. Nós temos sangue quente. Então, para manter o sangue quente, nossa temperatura de 36 graus, a gente come o tempo todo, tá? Outras coisas que os mamíferos têm, né? Nós temos dentes especializados, né? Temos dentes para cortar a comida, temos dentes para triturar a comida. Então, a gente consegue tirar muita energia da comida, muito mais do que um dinossauro ou um crocodilo poderia tirar, entendeu? Eles não mastigavam comida, a gente mastiga. Então a gente tira mais energia da comida, tá? Então assim, o Cenozoico é de 65 milhões de anos até agora. Então a gente vai ter o Terciário, que é a parte mais antiga do Cenozoico,
A gente vai ter um monte de animal que existiu, alguns são bastante conhecidos, que nem o pessoal sempre fala do Megalodon Carcharodon, que era um tubarão gigante de 25 metros, ele existia no Cenozoico, não foi contemporâneo dos dinossauros. Tinha um animal bem curioso lá no Acre, que o pessoal fala que não existe, é o Purosaurus, era um crocodilo de 15 metros, muito grande. Então o pessoal lá no Acre às vezes vai cavar uma cerca para pôr pilastras de cerca e às vezes acha um crânio lá de 2 metros de comprimento de um animal que era gigantesco. Então, assim, muitos animais grandes viveram depois. O que marca o Cenozoico, isso é muito diferente, que durante o Cenozoico foi o período que mais teve eras do gelo, teve pelo menos 20 eras do gelo. Então, assim, a Terra ficou um pouco mais fria do que era antes, tá? E aí, durante essas eras do gelo, foi nesse período que surgiram os primatas, e os primatas bípedes que vão dar origem a nós, né, os Homo sapiens sapiens. Outros hominídeos bípedes existiram, né, os neandertais. Então até se fala que na Europa, alguns neandertais tiveram filhos com Homo sapiens sapiens, né? Então a brincadeira, que é meio uma brincadeira séria, que todos os ruivos são descendentes de neandertais, tá? Então a gente vai estudar o Cenozoico porque a gente faz parte dele. Então as mudanças climáticas mais extremas que tiveram na Terra são recentes. Isso aí.